Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de leitura para você que acabou de descobrir que tem TDAH. Então pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, deixar um comentário sobre o que vocês acharam desse vídeo e já se inscrever no canal que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Mas vamos lá, recentemente eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete sobre livros. Livros relacionados a TDAH e aprendizagem. Como vocês devem ter percebido, é um assunto que eu estudo muito, aprendizagem. Na verdade, foi uma pedra no meu sapato no passado e hoje em dia eu me dedico muito a esse assunto, né? A aprendizagem no TDAH. E durante muito tempo eu procurei boas indicações de livros e de materiais que eu poderia consultar. E aí nessa enquete no Instagram eu perguntei para vocês se vocês tinham interesse que eu indicasse livros sobre TDAH, sobre estudo, sobre aprendizagem, e mais de 80% dos votos foi para sim. Então hoje é o primeiro vídeo oficial de indicação de livro aqui no canal. E aí, primeiramente, eu gostaria de destacar um erro que acontece muito em quem é recém-diagnosticado. Eu sempre bato na tecla nas minhas redes sociais com vocês todos os dias falando sobre o poder do autoconhecimento. E o que é esse bendito autoconhecimento que eu fico falando para cima e para baixo 24 horas por dia? É sobre você saber tudo sobre o que você puder sobre o TDAH e tudo sobre o que você puder sobre você. Como você aprende, como você dorme melhor, como você come melhor, como você sente melhor. E isso é um processo de aprendizagem quase que intrapessoal. Você não vai descobrir tudo isso em 2 meses, você vai demorar uma vida inteira para aprender a conviver com você. Eu acho que um dos maiores desafios nessa vida é a gente conseguir se entender completo e conseguir colar algumas pecinhas que às vezes ficam fora do lugar. Então, pensando em tudo isso, para você que foi recém-diagnosticado com TDAH e está completamente perdido sobre onde procurar sobre o transtorno, sobre onde procurar artigos, livros, com quem conversar sobre isso, eu separei uma indicação que eu acredito que seja muito boa para que você comece essa jornada de autoconhecimento. Um dos meus maiores medos quando eu fui diagnosticada é como o TDAH poderia evoluir, como sem o tratamento adequado eu poderia apresentar mais sintomas e como eu poderia complicar esses sintomas, né? Então, na verdade, na época eu tinha ansiedade, eu tinha um pouco de hiperatividade, eu tinha falta de foco e eu achei que na minha cabeça aquilo poderia piorar a qualquer momento e eu queria estar preparada para lidar com todas aquelas pioras. Eu tinha medo de que a doença, que isso fosse uma doença e que o transtorno não fosse controlável. Tudo isso são medos que a gente tem quando a gente não conhece direito sobre o que está falando. E aí, quando eu passei no médico e no psicólogo, eu ouvi a seguinte frase: olha, a gente vai te encaminhar para um tratamento, a gente vai te passar uma medicação e se você quiser conquistar algo na vida, você não pode parar de tomar essa medicação. Olha, se você quiser conquistar algo nesta vida, você não pode parar com a terapia. Então, tudo que eu ouvi em meses de diagnóstico foi uma sigla que eu tinha muito medo, que era o TDAH, e um monte de palavras não. Parece que a cada não que eu ouvia era um tijolo que eles colocavam no muro. E aí esse muro dividia entre a vida da Ellen antes do diagnóstico e a vida da Ellen completamente nublada depois do diagnóstico. E aí eu cometi um erro que a maioria das pessoas fazem, que é começar a pesquisar artigo científico. Gente, eu só tinha 16 anos. Eu não tinha tido experiência com artigos científicos ainda. Eu estava na escola. Eu não sabia muita coisa da vida. Era super imatura e fui procurar sobre TDAH em artigos científicos. E qual foi o meu choque quando eu li a primeira parte do artigo? Falava que era um transtorno incurável, que você só podia lidar com ele com medicamentos e terapias paliativas, um monte de uso de palavras que eu nem sabia o que significava e que já me gerava uma ansiedade interior pensando, putz, eu não vou conseguir nada na minha vida, olha como é grave isso, olha como é limitante esse transtorno que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Eis que nesse ano aconteceu uma coisa muito curiosa. Teve Bienal, que para quem não conhece ou que não é de São Paulo, existe uma feira enorme de livros chamada Bienal do Livro, onde você consegue comprar livros assim por preço praticamente de banana.
E como eu sempre gostei de ler, e eu gostava muito de livros, fui nessa feira e aí encontrei um livro sobre TDAH. Eu tinha acabado de entrar na feira e aí tinha uma banca enorme com livros de promoção e eu li lá no fundo da banca a palavra TDAH num livro de capa branca. Parece que foi amor à primeira vista. Eu achei a capa bonitinha e falei, bom, pode ser meu primeiro livro para TDAH, já que os artigos estão me assustando. E aí muitos de vocês que provavelmente já leram alguma coisa sobre TDAH devem conhecer essa autora aqui que eu vou mostrar agora. A câmera provavelmente vai estar invertendo a capa, mas é da médica Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma referência em TDAH, ela tem muitos livros publicados e esse livro aqui é um best-seller famoso. Muitos de vocês devem conhecer, se chama Mentes Inquietas e fala basicamente sobre TDAH, mas por que eu quis tanto comprar esse livro? Uma, porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, e outra que o livro me pareceu colorido, não me pareceu com muita cara de artigo científico, e eu achei que ele seria acessível. E sim, gente, eu estava certa. Esse livro foi uma das melhores escolhas, foi um dos melhores livros que eu li sobre o assunto. Se você quer informações ricas, científicas e técnicas, esse livro com certeza não é para você. Mas se você está agora entrando nesse mundo de TDAH, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer uma referência para TDAH, com certeza o Mentes Inquietas é uma ótima opção. Basicamente, a autora vai contar um pouco da história dela, vai contar um pouco da história da descoberta do TDAH, como ela aprendeu a lidar com isso, quando ela entrou na faculdade, e uma história bem curiosa que ela comenta aqui, como foi difícil para ela escrever esse livro sobre TDAH, que muitos dos investidores, né, e das editoras fecharam as portas para ela. Então ela ouviu não de um monte de gente. Inclusive, uma parte que sempre me marcou no livro foi a seguinte, que ela vai fazer uma entrevista numa editora e ela leva o manuscrito do livro e a editora parece que nega para ela e fala que esse livro nunca vai vender, que não é bom e que é melhor ela desistir, que ela nunca faria sucesso com esse tipo de livro. E é o que muitos de vocês pensariam é, poxa, ela vai desistir agora, né? Vários nãos, ela não escreve bem, eu acho que realmente essa ideia é furada. Mas não, ela persistiu muito e hoje em dia os livros dela são referência na área. Eu sei que ela escreve sobre outros transtornos também, na verdade são uma coleção de livros, né? Tem Mentes Inquietas, Mentes Perigosas, Mentes Obsessivas, cada uma fala sobre um transtorno, mas a minha indicação principal é o livro que ela fala sobre o TDAH, que se não me engano é o livro 1 dela, que é o volume 1. E aí falando um pouco mais sobre ele tem uma linguagem super acessível, ela fala muito sobre o diagnóstico, sobre os sintomas, sobre as principais características de uma criança, de um adolescente, de um adulto com TDAH. E sempre que ela fala dessas informações mais técnicas, ela puxa um pouco para a história dela. E eu acho que, no fundo, a gente precisa sim de toda a informação que a gente puder, mas um ponto muito importante que eu acredito que faça a diferença para quem é TDAH é a representatividade. Porque às vezes a gente olha alguém que está lá em cima, algum médico famoso, algum artista, algum engenheiro, algum profissional assim muito bem sucedido e a gente imagina que aquela pessoa é um gênio e que ela não tem nenhuma dificuldade. Então ver uma autora, uma médica, ver pessoas de sucesso que também são TDAH e que apesar de tudo ou por causa de tudo conquistaram o topo, eu acho que faz toda a diferença para quem está nessa luta, nessa jornada de autoconhecimento e também lutando para conquistar seus objetivos. Então, pessoal, essa foi a minha indicação de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, no direct, que eu tô sempre respondendo vocês por lá. Mas deixa aqui nos comentários também se você já leu esse livro. E se você ler, volta aqui para comentar nesse vídeo. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Pessoal, por hoje é só. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.